Irmãos, Deus está falando comigo já há alguns dias e nessa noite o Senhor me deu uma palavra que eu creio que vai ser mudança de vida. Quarta-feira, irmãos, vamos entender uma coisa. Tem gente que pensa que quarta-feira é menor do que domingo. Quarta-feira não tem nada diferente de domingo. Certo? Não tem nada diferente, a palavra é a mesma, o que nós fazemos é o mesmo. Eu sei que a gente fica mais cansado, que a gente está trabalhando durante a semana, mas vale a pena vir à casa de Deus durante a semana, né? E isso é um hábito que nós não podemos perder. Eu me lembro de uma época em que muitos pastores começaram a desistir da escola dominical e do estudo bíblico. Eu lembro que na igreja a gente tinha estudo quinta-feira e os pastores, vamos desistir de quinta-feira porque o povo não vai. Irmãos, nós não podemos acostumar as pessoas mal. Nós temos que ser acostumados a vir à igreja. Pastor, isso não é religiosidade? Bom, quando você estiver fraco na fé, caindo lá, se afastando, entrando para o mundo, você chama isso de religiosidade. Irmãos, vir à casa de Deus não é religiosidade. Vir à casa de Deus é um hábito saudável para a nossa saúde espiritual. Então não é religiosidade. Eu tenho que ir na igreja todo dia, porque senão... Tem muita gente boba aí falando essas bobagens, e tem gente mais boba ainda indo atrás disso. Eu vi lá na internet que não precisa ir na igreja todo dia. Quem é? Foi Deus que falou na internet? Deus falou assim, não precisa ir na igreja todo dia. Eu nunca ouvi Deus falar isso, né? Muito pelo contrário, eu vejo homens e mulheres de Deus falando, olha, quão amáveis são os teus tabernáculos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, tudo isso, irmãos, isso é sabedoria, sim, sabedoria daqueles que vieram antes de nós e que foram abençoados porque tinham o costume, sim, de ir à casa do Senhor. Tinham o costume, sim, de ir à casa do Senhor. Então, vir à casa do Senhor não é religiosidade, não é bobagem, não é supérfluo. Quanta gente aí está dizendo isso que é supérfluo, vai ver a vida deles agora. Estão no mundo aí. Estão no mundo. Né? A verdade é essa. Porque vai entrando uma coisinha, vai entrando outro, vai entrando outro, quando vê está tão longe que nem culto online consegue assistir. A Bíblia fala que nos últimos tempos eles não suportariam a sã doutrina. E o que é sã doutrina? É isso que nós temos falado aqui. E as pessoas não suportam ouvir. Eu não quero ouvir isso mais não. Porque eles acham que isso não é solução para a vida deles. Triste, vamos orar por eles para que eles se convertam e voltem para os caminhos do Senhor. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra, o Senhor já tem falado comigo, e vai ser um divisor de águas em nome de Jesus. Creia nessa palavra, porque essa palavra é de Deus. O tema dessa mensagem hoje é da cova para a prosperidade. Aleluia, da cova para a prosperidade. Você está se sentindo na cova? Então Deus quer te tirar daí e te levar até a prosperidade. Eu poderia encerrar aqui e já falar essa mensagem, irmãos, mas vamos caminhar um pouco pela palavra de Deus, para que você receba um pouco de conteúdo. Vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 1. Diz assim a Bíblia, livro do profeta Daniel 6:1. E pareceu bem a Daniel, pareceu bem a Dario, constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Bom, você conhece Daniel e você conhece esse texto, já ouviu falar, mesmo que você não tenha lido o texto, você conhece a história de Daniel na cova dos leões. Ela começa assim. Ela começa com uma promoção. Certo? O rei Dario, ele promoveu Daniel. Ele fez uma organização no reino dele, e ele colocou 3 presidentes e 120 príncipes
Esses 3 presidentes presidiam sobre esses 120 príncipes, cuidando dos assuntos do reino para que o rei não sofresse dano. O que era isso? Olha, eles iam, na verdade, governar o país e aqueles 3 presidentes dariam conta ao rei das coisas que eram feitas. Então, isso preservava o rei, né, dos aborrecimentos. A gente sabe como é que é, irmãos. Quando você dirige alguma coisa, você tem muitos aborrecimentos, né? A gente sabe como é que é isso. E muitas vezes a pessoa que é o cabeça lá, ele tem que ser protegido dos aborrecimentos, porque ele é uma pessoa tão importante, o reino depende dele. Se ele faltar, o reino todo desmorona. Então, tem que haver um cuidado maior com ele. Então, para que esse cuidado acontecesse ao rei, ele estabeleceu essa cadeia de comando para que o reino caminhasse. Só que, dentre esses 3 presidentes e os príncipes, Daniel se destacou. O texto não entra em detalhes como ele se destacou, mas o texto diz que em Daniel havia um espírito excelente. Aleluia. Aleluia. Havia um espírito excelente. Bom, nós podemos concluir esse espírito excelente que era algo de Deus, obviamente, na vida de Daniel. Mas o meu texto aqui não diz que era o Espírito Santo, certo? Meu texto não diz isso, mesmo porque todas as vezes que há uma referência ao Espírito de Deus na Bíblia, essa palavra vem com letra maiúscula, e aqui não é o caso, ela vem com letra minúscula. Então se refere ao Espírito de Daniel mesmo, que o Espírito de Daniel era um Espírito excelente. O que significa ter um Espírito excelente? Um Espírito excelente é um Espírito que sabe enfrentar as dificuldades. Nem todos nós temos espíritos excelentes, irmãos. Algumas pessoas, por questões mais naturais, têm uma resistência maior, têm uma capacidade maior. Eu me lembro de um pastor que deu um testemunho uma vez, a igreja dele ainda era pequena, ele não tinha muitos membros, e ele começou a igreja e pregava na igreja e tal, e uma vez ele esteve em uma igreja muito grande, numa conferência, uma cruzada, não lembro, e ele conversou com um pastor que era um pastor muito grande, uma igreja imensa, com muitos membros. E ele conversou ali alguns poucos minutos com aquele pastor. E ele voltou para sua casa e passou um tempo, e daqui a um tempo ele recebeu uma ligação daquele pastor que ele tinha conversado. E aquele pastor falou assim: eu quero que você venha pregar na minha igreja. E ele ficou assustado, falou assim: eu? Mas como assim eu pregar? E ele foi, ele aceitou o convite e foi lá. A igreja pagou a passagem dele, ele foi lá para pregar naquela igreja. E conversando com o pastor no gabinete, ele perguntou: mas por que o senhor me convidou? Porque ele era um pastor de uma igreja pequena, não é comum, né, uma igreja grande chamar, ele não era um pregador famoso, ele não era nada. E por que o senhor me convidou? E esse pastor falou para ele: eu gostei do seu espírito. Sabe, irmãos, muitas vezes, no nosso meio de trabalho, na nossa família, a gente conserva um espírito deteriorado. O que é isso? Nós estamos constantemente reclamando, nós vivemos constantemente de cara amarrada, nós estamos constantemente mal-humorados, nós estamos constantemente apontando o erro de alguém, nós estamos constantemente fazendo alguma coisa. Isso faz com que as pessoas não notem excelência no nosso espírito. Não quer dizer: pastor, então quem concordar com tudo errado? Não é isso. Não é isso. Coisas erradas existem em todos os lugares, irmãos. Até na nossa casa. Coisas erradas. Tem gente que entra num trabalho e aí não para um mês no trabalho e já sai do trabalho. Porque que era coisa errada? Coisas erradas tem em todos os lugares. Eu quero que você pense em Daniel. Daniel estava na Babilônia. Existia coisa errada? De monte. Mas Daniel manteve o seu espírito excelente. Então aqui não está falando de Espírito Santo. Está falando da personalidade, das características de Daniel. Sabe, quando a palavra de Deus diz que a gente deve louvar a Deus, irmãos, isso tudo tem a função de sarar o nosso espírito. Porque Satanás deseja que nosso espírito adoeça. Porque um espírito doente vai fechar as portas para nós.
Um espírito doente vai fazer com que as coisas fiquem mais difíceis. Um espírito doente vai fazer as pessoas muitas vezes nos evitarem. Um espírito doente vai fazer com que as oportunidades sejam minguadas na nossa vida. Então, o que nós precisamos pensar logo de início, não é o objetivo da mensagem, mas conservar um espírito excelente. Mas o mundo é triste. A vida é triste, as dificuldades estão aí para todo mundo, mas é sua responsabilidade conservar um espírito excelente, porque é o seu espírito. Então não perca de maneira nenhuma a suavidade, não perca, eu sei que há momentos que nós estamos aborrecidos, chateados e magoados, mas trate de se curar, porque se você não fizer isso, o prejuízo vai ser todo seu. Daniel tinha um espírito excelente, e por causa disso, ele se destacou entre os três. Isso não foi por esforço, mas foi natural, porque ele tinha um espírito excelente. Não foi o que ele fez, mas era o que ele era. Ele tinha um espírito excelente. Bom, mas vamos seguir. Então, Daniel sobrepujou todos esses três, os presidentes, os príncipes, enfim. Versículo 4. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, veja bem, uma outra coisa, um sonho de criança que a gente precisa perder se alguém ainda tem. Eu já tive esse sonho de criança, irmãos, mas já perdi faz muito tempo. É que se você tiver um espírito excelente, que se você fizer tudo certo, todo mundo vai te amar. Isso não é verdade, muito pelo contrário. Quanto mais certo você andar, mais gente para te odiar você vai ter. Isso é verdade. Primeiro, porque quando você começa a fazer as coisas certas, não somente você fica em evidência, como você evidencia todos os outros que estão fazendo errado. Então, se você trabalha num lugar, se você trabalha numa fábrica, e você começa, e todo mundo produz ali em cerca de 50 a 60 peças por dia, e aí você começa a ver um jeito, poxa, dá para fazer 80. Aí você começa a fazer 80, aí o pessoal fala assim, pô, o que esse cara está querendo? Esse cara está querendo arrumar um problema. Todo mundo faz 50, 60, por que ele está fazendo 80? Então saiba que você vai ter problema por causa da excelência, você vai ter problema porque vai fazer a coisa certa. Isso é natural, foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel não era mau, muito pelo contrário, tinha um espírito excelente. Daniel se destacou e por isso foi adiado. Então, uma coisa que a gente tem que perder desde já é: se eu fizer tudo certo, as pessoas... Não, se você fizer tudo certo, provavelmente você vai ter mais problema. Mas fique preparado para isso, porque o seu espírito excelente precisa ser conservado. Porque o seu espírito excelente não é para agradar as pessoas, não, irmãos. O seu espírito excelente é para a sua sobrevivência, para a sua permanência. Porque se o seu espírito adoece, você morre. Então, aqueles que pensam assim: mas eu vou fazer isso para os outros. Não, você não está fazendo para os outros, você está fazendo para você. Não é por causa dos outros, é por sua causa. Por que eu tenho que manter a minha mente saudável? Por que eu tenho que manter a minha mente renovada, como diz Romanos capítulo 12? Por que eu tenho que manter a minha mente renovada? Por minha causa. Não é por causa de ninguém, não. Eu tenho que chegar aqui e pregar, mas não é por causa de vocês, simplesmente, não. Eu tenho por minha causa. Porque se eu chegar aqui em amargura, se eu chegar aqui com um espírito doente, vai ser difícil você me ouvir. Imagina só, eu tenho essa palavra aqui para te levantar, para te tirar da cova, mas eu chego aqui com um espírito doente. Aí eu falo para você: irmão, corta logo em bife aí, dá para o leão, porque acabou, já era.
Porque um espírito doente não vai ver solução em nada. Um espírito doente vai ver sempre o lado ruim da coisa. O espírito doente vai ver sempre, não tem jeito, a vida é assim mesmo, nós vamos todo mundo morrer, vai todo mundo perder, a coisa nunca vai dar certo. Não, você tem um espírito excelente. Você vai ter coisas excelentes. Mesmo que se levante a oposição contra você. Mantenha o espírito excelente. Então aqueles presidentes, aqueles príncipes procuravam uma maneira de pegar Daniel. E eles sabiam que não tinha como, porque Daniel era fiel. Então eles procuraram tudo na lei lá da Babilônia e não conseguiram. Então eles falaram, bom, nós temos que achar na lei do Deus dele. Alguma coisa ele deve ter para a gente pegar ele. Versículo 6. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino e os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Bom, eles falaram todos os presidentes, exceto Daniel, né? Provavelmente Daniel não foi consultado a respeito disso. Eles decidiram entre eles lá e levaram até o rei e vieram com essa pegadinha para o rei. Eles usaram, obviamente, né, toda a grande autoridade gosta de um elogio. E eles usaram o ego do rei, né, para falar assim: olha, aquele que não fizer petição ao rei, pedir qualquer outra pessoa, Deus não for o rei, que seja lançado. O rei, isso mesmo, que eu sou o rei, tem que falar comigo. É isso aí, então está certo. Não, vamos fazer sim, isso está certo, vamos assinar. Onde que eu assino? O rei não pensou nas consequências desse edito. Ele, na verdade, seguiu a pressão da turma e ele achou, isso parece certo, tem que consultar a mim, porque eu sou o rei. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Então, veja bem, eles sabiam da prática de Daniel. E aí eu quero falar com você uma coisa. Para aqueles que acham, né, que as práticas são religiosidade. Irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não somos salvos por nenhuma prática. Mas a nossa vida, o nosso espírito precisa de práticas. Assim como o nosso corpo precisa de práticas. Se você, de hoje para amanhã, você ficar na cama o tempo todo, não levantar, durante um mês, quando você for levantar, você vai ter dificuldade de levantar. Pessoas que ficam internadas, que ficam muito tempo na cama, elas ficam com dificuldade. Elas não tem nada errado com as pernas delas, mas elas têm dificuldade de andar. Porque se você ficar deitado durante muito tempo, você vai perder tônus muscular, você vai perder algumas coisas que são importantes para você caminhar. Então o seu corpo precisa de prática. Você precisa andar, você precisa se exercitar, porque quando você para, seu corpo tende a enferrujar. Seu corpo precisa de prática. O nosso espírito precisa de prática também, irmãos. Deus precisa? Não. Nós precisamos. Nós precisamos da prática da oração, nós precisamos da prática da leitura da palavra, nós precisamos da prática de buscar o Senhor, nós precisamos. Somos nós que precisamos. Isso vai deixar Deus mais dentro da gente? Não, mas vai deixar a gente mais consciente de Deus dentro da gente. Isso vai deixar a gente mais consciente de que Deus já vive em nós. Nós precisamos disso. E Daniel tinha a sua prática. Olha o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém,
e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, o que acontece? Saiu o edito, Daniel não mudou nada na sua prática. Saiu o edito, o que ele fez? Ele foi para sua casa, entrou no seu quarto, com as janelas abertas, como ele costumava fazer. Já viu isso? Que sai alguma lei, alguma coisa, a gente, vamos esconder, fecha tudo. Igreja fazendo reunião clandestina, fecha. Que história é essa, gente? Daniel fazia de janela aberta, abriu a janela e foi como ele costumava fazer. Ele foi orar, ele orava 3 vezes ao dia, se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. E aí, por causa daquela lei que eles conseguiram aprovar, eles foram atrás de Daniel e acharam Daniel suplicando diante do seu Deus. Versículo 12, então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Eles foram lá e denunciaram Daniel. Versículo 14. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe, sabe, ó rei, o que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Irmãos, veja bem, um momento de desvario, de vaidade do rei, depois ele cai em si. Quem é que pode estabelecer, a gente vê no Brasil algumas leis também meio doidas assim, né? Quem é que pode estabelecer que você não pode orar? Que você não pode falar com o seu Deus? Que você só pode falar com o rei? Você só pode pedir para o rei, você não pode falar com Deus? Às vezes tem no casamento pessoas que fazem isso, né? O marido ou a esposa fala assim, olha, eu não quero mais que você seja crente. Eu não quero mais que você, ou você escolhe Jesus ou escolhe a mim. Isso não existe, irmãos. Uma pessoa que fala um negócio desse está se colocando numa situação muito difícil. Porque não se pode nunca, seja você homem, mulher, seja você rei, seja você presidente, seja você quem for. Não peçam a Deus, peçam só a mim. Eu é que vou decidir. Quando Daniel foi pego pedindo ao seu Deus, o rei percebeu a bobagem que tinha feito. E aí tentou livrar Daniel, mas não tinha jeito, porque havia uma lei dos medos e dos persas que o edito real não poderia ser mudado. Não poderia ser mudado. E agora o que vai fazer? Agora não tem jeito. Versículo 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Veja bem, você não vê nenhuma argumentação de Daniel aqui. Você não vê nenhuma argumentação de Daniel. Você não vê nenhuma declaração de Daniel. Eu vejo uma declaração do rei, dizendo, olha, o teu Deus, que você serve continuamente, vai te livrar. Mas você não vê nenhuma declaração de Daniel. E essa posição de Daniel lembra muito a posição de nosso Senhor Jesus Cristo,
que foi levado à cruz também sem abrir a boca. Sabe, momentos de injustiça, irmãos, que nós sofremos e que está além da nossa capacidade de lutar, vamos aprender a fechar a boca e confiar em Deus. Não tem ninguém melhor para defender a nossa justiça do que o Senhor. Daniel não abriu a sua boca. Se você está sofrendo uma injustiça, é uma injustiça muito grande, pastor, mas é uma injustiça muito grande, pastor, o senhor não tem noção. Confie na justiça de Deus. Deus é aquele que faz justiça ao seu povo. O rei lançou Daniel, selou a boca da cova, não quis saber de música, ficou jejuando, perdeu o sono. Aqui não tem detalhes, irmãos, do que aconteceu dentro da cova. Mas essa cova representa para nós muitas coisas. Eu sei que tem até desenho de Daniel na cova dos leões, figuras, pinturas, mas o texto não fala o que aconteceu lá dentro. A gente só sabe que Daniel não foi comido, mas a gente não sabe o que aconteceu lá durante a noite toda. A gente não sabe. É um mistério. O que acontece na cova deve ficar na cova. Essa cova pode ser a sua vida financeira, essa cova pode ser a sua enfermidade, essa cova pode ser o seu casamento, essa cova pode ser a sua situação no trabalho, essa cova pode ser muitas coisas para nós, que por injustiça você foi lançado lá. Essa cova pode ser muitas coisas. Pela manhã, diz o versículo 19, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Perguntou o rei. Versículo 21, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Daniel diz que o anjo foi lá e fechou a boca dos leões. O anjo foi e fechou. O texto não conta quantos leões eram. Sei que Daniel falou que o anjo do Senhor, ele usou no singular. O anjo do Senhor, ele não falou os anjos do Senhor, ele falou o anjo do Senhor. E muitas vezes na Bíblia, quando se fala o anjo do Senhor, no Antigo Testamento é referido ao próprio Deus, ou seja, o próprio Deus foi lá e fechou a boca dos leões. Mas eu quero que você preste atenção num detalhe aqui. Daniel não foi livre dos leões por causa da prática dele. A prática dele servia para ele, mas não foi por causa disso. O texto é muito claro quando diz, no final do versículo 23, assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O que livrou Daniel da cova dos leões foi que ele creu no seu Deus. Daniel não clamou por justiça, Daniel não se indignou, Daniel não levantou a sua voz, Daniel não foi brigar pelo seu espaço, Daniel não foi combater e bater e fazer, não, Daniel simplesmente creu no seu
Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós temos pregado aqui todos os dias. De manhã nós pregamos todos os dias. E todos os dias eu falo de fé. Todos os dias eu falo de fé. Todos os dias eu falo creia, 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 creia. Não há outro caminho. Não há outro caminho. O que vai tirar as pessoas da cova é crer no seu Deus. Creia no seu Deus. É Ele quem tira você da cova. Se você está numa cova nessa hora, saia pelo poder de Deus. É Ele que tem poder para tirar. Ele fecha a boca do leão. É Ele que faz com que você seja preservado na cova. Não tem outra coisa. Nós falamos da graça de Deus, nós falamos da fé, do ministério da fé do Espírito Santo, de crer. Irmãos, é tudo pela fé. Quando a Bíblia diz que o meu justo vive da fé, é verdade, não tem outra forma. Agora, como é que eu alimento a fé? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Parece redundante falar isso, mas é isso. É esse o segredo. Qual é o segredo para ter vitória na vida? Qual é o segredo para ver as coisas mudarem? Qual é o segredo para sair da cova? Crer no Senhor seu Deus. Crer que é Ele que vai te tirar. Crer que é Ele que vai te prosperar. Crer que é Ele que vai fazer. Crer que é Ele que vai mudar. Crer que é Ele que vai orientar. Crer que é Ele que vai fazer tudo. Creia no Senhor teu Deus. Versículo 24, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas, que moraram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele salva e livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia. Meu Deus, era um homem incrédulo. Ele não fazia parte do povo de Israel. Ele não conhecia a Deus. Ele falou do Deus de alguém. Aleluia. Ele falou do Deus de Daniel, não era o Deus dele, ele não conhecia Deus. Mas através de Daniel, olha a visão que esse homem tem de Deus, através de Daniel. Esse homem tem de Deus uma visão, primeiro, que Ele é o Deus vivo. Aleluia. A Babilônia é cheia de imagens, irmãos, de esculturas, cheia de deuses, de imagens de escultura, mas aquele homem viu e falou: esse Deus não é uma imagem. Esse Deus não é uma estátua, esse Deus é o Deus vivo, e que Ele permanece para sempre, Ele não vai ser destruído, o seu reino, ele teve a visão do reino de Deus, seu reino é eterno, seu reino nunca vai ser destruído. Esse homem pensou: olha, o meu reino um dia vai acabar porque eu vou morrer, e o meu descendente, aquele que vier depois de mim, eu não sei como será, mas esse reino do Deus de Daniel, esse nunca vai ser, não pode ser destruído. Seu domínio vai durar até o fim. E ainda mais, Ele salva, Ele livra, Ele opera sinais e maravilhas. Aleluia. Olha, eu já vi muitos crentes que não davam testemunho como esse homem deu. Eu já vi muitos crentes que não tinham essa convicção que esse homem teve. E olha que ele nem crente era. Mas ele testemunhou, e não apenas testemunhou, ele criou um decreto e falou: olha, quero que todo mundo tema e trema diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo. Aleluia.
Bom, mas se você lembra, Daniel passou tudo isso por causa de uma promoção. Ele foi promovido a um dos 3 presidentes sobre aqueles outros príncipes, e ele passou toda essa perseguição e foi parar na cova dos leões. Talvez você pense assim: a posição que Daniel ocupava já era uma posição de prosperidade, não é verdade? Daniel não era um servo qualquer, ele era um dos presidentes que estava ali governando a Babilônia. Então Daniel estava bem na briga, estava muito bem. Só que tem um porém, irmãos. Deus não quer só que você fique muito bem. Deus quer trazer glória ao nome dEle. Para que Daniel não ficasse simplesmente bem, mas trouxesse glória ao nome do Senhor, Daniel teve que passar na cova. Talvez você tenha que passar numa cova. E você até chore porque acha injusto ter que passar na cova. Eu me lembro de algumas coisas que eu disse para Deus já há muito tempo. Há muito tempo eu falei para Deus: Deus, eu quero glorificar o Teu nome. Deus, eu quero que a minha vida seja para a Tua glória. A gente chega a cantar: viveremos para a Tua glória. Senhor, me usa, usa-me como instrumento Teu. Usa-me. Quero saber a Tua vontade. Se não for para ser assim, então não me deixe aqui. E aí Deus fala: é isso aí, eu vou fazer isso. Mesmo que você tenha que passar na cova. Eu não sei o que passou na mente de Daniel naquele período da cova. Talvez Daniel tenha pensado: poxa, eu estava tão bem. Poxa, eu alcancei um posto de autoridade. Eu estava bem. E agora eu vim parar nessa cova. Fui injustiçado, fui caluniado e agora estou aqui. Deus maravilhosamente o livrou. E no último versículo, irmãos, versículo 28, o capítulo termina assim: este Daniel, aquele Daniel que foi promovido para presidente, aquele Daniel que foi caluniado, que foi arrastado até a cova, aquele Daniel que foi lançado na cova, aquele Daniel que passou pela cova dos leões, aquele Daniel que saiu ileso no dia seguinte, este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Esse Daniel prosperou, ele saiu da cova para prosperar. Aleluia! Ele saiu da cova para prosperar. Deus vai tirar você da cova para prosperar. Você precisa crer nisso. Creia nisso. Vai sair da cova para prosperar. E ele não prosperou apenas no reinado de Dario, não. Ele prosperou no reinado de Ciro também. Saiu da cova para prosperar. Essa ponte, irmãos, eu nunca ouvi, também não ouvi tanta coisa assim, mas as pessoas pregam sobre Daniel na cova dos leões, como Deus livrou. Sim, Deus livrou. Mas não Deus não livrou para qualquer coisa. Deus livrou para prosperar. Deus livra para prosperar. Deus não livra para você ficar pior do que você era antes, não. Deus livra para prosperar. Deus quer prosperar. A palavra de Deus diz que Deus ama a prosperidade dos seus santos. Ele quer prosperar, Ele quer prosperar. Aleluia. A Bíblia fala: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico. Aleluia. Porque Deus quer fazer você prosperar em todos os seus caminhos. Eu não sei quantos se sentem numa cova hoje.
Mas eu quero orar por você agora, para que você saia dessa cova, mas vai sair para prosperar. Amém? Você vai sair para prosperar. É isso que a palavra diz e é nisso que eu creio. Se coloca de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos sair para prosperar. É isso que a palavra diz. Aleluia.